Olá, hoje nós vamos falar do capítulo 15 do Código de Trânsito Brasileiro, que fala da habilitação. Inicialmente falamos sobre o processo de habilitação, o que é necessário para que uma pessoa possa obter sua primeira habilitação. Lá na resolução 789 de 2020 do CONTRAN, na resolução 789 do CONTRAN de 2020, ele fala que para que a pessoa possa obter sua primeira habilitação, ele tem que preencher alguns requisitos. Primeiro, ele tem que ser penalmente imputável. E o que é ser penalmente imputável? Bom, no direito penal, imputabilidade significa a possibilidade de atribuir a autoria ou responsabilidade de um ato criminoso a alguém. Ou seja, uma pessoa imputável é uma pessoa que já pode responder por seus atos e ser condenada a alguma pena por causa deles. Em outras palavras, para que haja imputabilidade, ele tem que ser maior de 18 anos e não pode ter deficiência mental. Menores de 18 anos e deficientes mentais são considerados inimputáveis. Segundo requisito é que a pessoa tem que saber ler e escrever. Não necessariamente precisa ter uma formação acadêmica ou comprovar essa escolaridade, mas para tirar sua habilitação ele vai ter que submeter a alguns testes escritos. E obviamente então que ele vai ter que saber ler e escrever, fora o fato que no uso do trânsito há sempre a necessidade de saber ler o mínimo possível. Terceiro pré-requisito, ele tem que possuir um documento que lhe identifique, uma carteira de identidade ou outro documento equivalente, que tenha a sua foto e a sua assinatura. E ainda possuir cadastro de pessoa física, ou seja, CPF. Preenchido esses pré-requisitos, esse candidato ele vai procurar o órgão de trânsito da sua cidade, o órgão executivo de trânsito da sua cidade, que é o DETRAN, o ACERETRAN, e vai adquirir o laudo. O DETRAN da sua cidade vai então encaminhá-lo a uma clínica para que ele possa se submeter a alguns testes, alguns exames. O primeiro exame é o exame de aptidão física e mental. Só lembrando que esse exame físico e mental, ele tem validade de 10 anos para os condutores com idade inferior a 50 anos. Para condutores que tenham 50 anos até menos de 70, a validade dele será de 5 anos. E para quem tem a partir de 70 anos de idade, a validade é de 3 anos. Lembrando que esses são os prazos máximos da validade. O médico que fez a avaliação desse candidato pode reduzir esses prazos. Então lembre, para obter a primeira habilitação, ele tem que se submeter a esse exame físico e mental. Então, para obter a primeira habilitação, ele tem que fazer esse exame físico e mental. Mas lembre-se, esse exame físico e mental também terá que ser refeito sempre quando ele for renovar a sua habilitação. Então, a validade da nossa habilitação, na verdade, está vinculada à validade desse exame médico. Então, quando eu digo que o exame médico vale por 10 anos, então a nossa habilitação valerá também por 10 anos. Tá? Então, a cada 10 anos, ou 5 anos, ou 3 anos, dependendo da idade, ele terá que refazer. Renovou a habilitação, renovando o exame médico. Também será necessário refazer esse exame médico quando ele resolver fazer uma adição de categoria ou uma mudança de categoria. Ele é categoria B, resolve mudar para a categoria C, ou ele resolve adicionar a categoria A na sua habilitação. Também é necessário fazer esse exame médico. E também em substituição do documento de habilitação obtido em país estrangeiro. Ele já é habilitado, mas a habilitação dele é de outro país que tem um tratado com o Brasil. Mas ele resolve mudar, ele quer trocar a carteira estrangeira dele pela carteira nacional. Então ele vai ter que fazer um exame médico também. E depois do exame médico, para obter a sua primeira habilitação, nesse mesmo dia, nessa clínica, que ele fez o exame de aptidão física e mental, ele também vai fazer o exame de avaliação psicológica, que vai avaliar as condições mentais, psicológicas desse candidato. Um detalhe, tá? O que é avaliado no exame físico? O que é avaliado no exame físico? As condições físicas do condutor, e se ele tem algum tipo de restrição física que possa lhe impedir ou limitar a sua condução por veículo. Então, se ele tem algum tipo de limitação física, por exemplo, o uso do óculos, por exemplo. Então, ele
vai ter uma observação na sua habilitação dizendo que ele só vai poder dirigir, conduzir veículos usando lentes corretivas. Se ele tem deficiência auditiva, então vai constar na habilitação dele que ele só vai poder conduzir veículos usando um aparelho auxiliar de audição. Se ele tem alguma deficiência no braço ou na perna, vai constar na habilitação que ele só vai poder dirigir usando uma prótese ou um veículo adaptado ou um carro especial. Então, o exame físico vai avaliar as condições físicas dele. E no exame psicológico vai ser avaliado as condições mentais, psicológicas desse condutor. E esse exame psicológico vai ser exigido também na obtenção da primeira habilitação. Então, no dia que ele faz o exame médico, ele também faz o psicoteste. Também vai ser necessário quando ele trocar de categoria de habilitação, vai fazer uma troca de categoria, na B para C ou para D, então ele também vai ter que fazer de novo o psicoteste. Quando envolvido em algum tipo de acidente com vítima grave ou vítima fatal, e ele tenha contribuído para o acidente acontecer. Então ele se envolveu em um acidente com vítima grave ou vítima fatal e ele foi o responsável por esse acidente. Então ele vai ficar com a carteira suspensa até a novas avaliações médicas e psicológicas também. Também em substituição do documento de habilitação obtido em país estrangeiro, juntamente com o exame médico, ele também fará o psicoteste, né, para substituir a sua carteira estrangeira. Também, sempre quando ele renovar a carteira, caso ele exerça atividade remunerada. Se ele não exerce atividade remunerada, quando vence o seu exame médico, os 10 anos, 5, 3 anos, ele faz apenas o exame médico. Mas se ele exerce atividade remunerada, tem na habilitação dele que ele exerce atividade remunerada, motorista de táxi, motorista de ônibus, por exemplo, então ele também terá que fazer, além do médico, o psicoteste também. E também será necessário refazer o psicoteste por solicitação do perito examinador. Isso é que é necessário que se faça mais uma vez. Aprovado o candidato à primeira habilitação, aprovado no exame médico e no psicoteste, aí ele vai procurar um centro de formação de condutores, autoescola, e vai então se submeter a um curso teórico de 45 horas de aula teórica, sendo 18 horas de legislação de trânsito, 16 horas de direção defensiva, 4 horas de noções de primeiros socorros, também 4 horas em cidadania e meio ambiente e 3 horas em mecânica básica. Com 100% de presença, participou do curso com 100% de presença. Esse candidato agora volta ao Detran e vai se submeter agora ao exame escrito sobre legislação de trânsito, noções de primeiros socorros, direção defensiva, funcionamento do veículo e também cidadania e meio ambiente. Ele tem que obter uma pontuação mínima de 70% na prova para que ele possa prosseguir nos seus exames. Caso ele não consiga atingir a pontuação mínima de 70% da prova, ele terá que repetir a prova teórica. Aprovado no exame escrito, não conseguiu a pontuação mínima de 70%, ele volta ao centro de formação de condutores, onde ele fez a matrícula, vai se submeter agora às aulas práticas, as mínimas 20 aulas práticas, um veículo qual ele quer se habilitar. Depois das aulas práticas, sendo considerado apto pelo seu instrutor prático da autoescola, ele vai ser de novo encaminhado ao Detran, onde ele vai se submeter agora ao exame de direção veicular, que vai ser realizado na via pública em veículo da categoria para o qual ele estiver habilitando-se, usando o veículo que ele treinou da autoescola. Esse exame prático consiste em 2 etapas. A primeira etapa consiste na baliza, onde ele tem que estacionar o carro, colocar o veículo dentro da vaga da baliza. Ele terá um tempo para poder entrar e sair dessa baliza. E a segunda etapa do exame é o percurso, onde ele vai ser avaliado quanto ao domínio do veículo, a aplicação das regras gerais, circulação em conduta, a aplicação da direção defensiva na prática. Ele vai ser avaliado pelo examinador do Detran, considerado apto, aí ele vai receber o seu documento de habilitação. Aí a gente entra no segundo ponto.
o documento de habilitação. Lembrando que quando se fala de documento de habilitação, nós estamos falando de ACC, que é a autorização para a condução de ciclomotor, da PPD, que é a permissão para dirigir, ou da CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Lembrando que a ACC, a autorização para a condução de ciclomotor, é apenas para conduzir ciclomotores. Já já eu falo o que é um ciclomotor. O candidato à primeira habilitação, ele vai receber uma permissão para dirigir, que terá validade de 1 ano. Depois de 1 ano, não tendo nenhuma infração grave ou gravíssima, ou 2 médias durante esse período, ele vai trocar a sua permissão provisória por uma Carteira Nacional de Habilitação. Bom, lembrem que a permissão provisória e a CNH elas são divididas em categorias. A ACC é só ACC, é só para condução de ciclomotor. A permissão para dirigir, ela se divide nas categorias A, categoria B e categoria AB. Já a CNH, ela se divide nas categorias A, B, C, D, E, também AB, AC, AD e AE. Ou seja, total de 9 categorias. Lembrando que A mais B formam uma outra categoria de habilitação. Com a categoria A, ele poderá conduzir veículos motorizados de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Ou seja, com a categoria A, ele pode conduzir motocicletas, motonetas e ciclomotores. E o que é uma motocicleta? Motocicleta é veículo automotor de 2 rodas com ou sem carro lateral, sem sidecar, dirigido por condutor em posição montada. Já a motoneta é veículo automotor de 2 rodas, dirigido por condutor em posição sentada. Já o ciclomotor são veículos de 2 ou 3 rodas, providos de motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda 50 centímetros cúbicos de compressão de mistura, equivalente a 3,05 polegadas cúbicas e 5 centésimos, ou de motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW, cuja velocidade de fabricação não exceda 50 km por hora. Então, com a categoria A, eu posso conduzir motocicletas, motonetas e ciclomotores. Com a categoria B, eu vou poder conduzir veículo motorizado não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total, ou seja, o peso do veículo mais a sua carga, não exceda 3.500 kg e cuja lotação não exceda 8 lugares, excluindo o motorista. Ou seja, com a minha categoria B, eu posso conduzir automóvel, caminhonete, caminhoneta, quadriciclo, trator de rodas e trator agrícola e também motorcasa. Um bocado de coisa, hein? Olha só, com a categoria B, eu posso conduzir automóvel, que é um veículo automotor destinado ao transporte de passageiros, com capacidade para até 8 pessoas, exclusive o condutor. Então, sem contar com o condutor. Com o condutor, então, pode chegar até 9 pessoas. Também com essa categoria B, eu posso conduzir caminhonete, veículo destinado ao transporte de carga com peso bruto total de até 3.500 kg. Não deve ser confundido com caminhoneta, que também você pode conduzir. A caminhoneta já é um veículo misto, destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento. Também com sua categoria B, você pode conduzir quadriciclo, veículo automotor de 4 rodas. Agora, com ou sem cabine, né? Veículo de 4 rodas, com ou sem cabine. Agora, com massa em ordem de marcha não superior a 450 kg. Ou para transporte de passageiros. Ou não superior a 600 kg para o transporte de carga. Observação. Se o quadriciclo tiver cabine, você está isento de usar capacete. Se não tiver cabine, é obrigatório o uso do capacete. Tá? Também com sua categoria B, você pode conduzir trator de rodas e trator agrícola, que é o veículo automotor construído para realizar trabalho agrícola de construção e pavimentação e tracionar outros veículos e equipamentos. Também pode conduzir motorcasa, ou também conhecido como motorhome, veículo automotor
cuja carroçaria seja fechada e destinada a alojamento, escritório, comércio ou finalidades análogas. Bom. Categoria C. Quem tem a categoria C pode conduzir veículo abrangido pela categoria B e de veículos motorizados utilizados em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda os 3.500 kg. Legal? Então eu posso dirigir todos os veículos que eu citei da categoria B e ainda também posso dirigir caminhões, veículos com mais de 3.500 kg. O que é necessário para eu poder me habilitar na categoria C? Bom, artigo 143, parágrafo 1º, ele diz que para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria B e não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Também tem que comprovar, artigo 148-A, tem que comprovar resultado negativo em exame toxicológico. Tá bom? Então, um detalhe, tá? Em momento algum ele fala sobre idade, mas vamos presumir, vamos considerar o seguinte: se eu tenho que ter 1 ano, pelo menos 1 ano da categoria B, significa dizer que para eu poder me habilitar na categoria C, eu teria que ter pelo menos 19 anos, tá ok? Mas tem que ter, não pode ter mais de uma infração gravíssima e tem que fazer um exame toxicológico provando que ele tem resultado negativo, que ele não fez uso de nenhum entorpecente durante um bom período. Categoria D. O condutor de veículo abrangido, eu posso conduzir veículos abrangidos pela categoria B e C, ou seja, com a categoria D, eu posso dirigir todos os veículos da categoria B, todos os veículos da categoria C, e ainda veículos motorizados utilizados no transporte de passageiro, cuja lotação exceda 8 lugares, excluindo o motorista, tá bom? Então, posso dirigir, nesse caso, eu posso dirigir ônibus, micro-ônibus, etc. Para eu poder me habilitar na categoria D, eu tenho que ser maior de 21 anos, agora tem uma idade específica, maior de 21 anos, tem que estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria B ou, no mínimo, há 1 ano na categoria C. Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. E também comprovar resultado negativo em exame toxicológico. Com a categoria E, você pode conduzir todos os veículos da categoria B, C ou D que esteja acoplado a reboque ou semi-reboque, trailer ou articulado, que tenha capacidade de peso bruto total a partir de 6.000 kg, ou cuja lotação exceda 8 lugares. Tá? Então, lembre-se, se você está no seu automóvel e você está acoplado a um reboque, e este reboque tem uma capacidade de peso bruto total inferior a 6.000 kg, você não precisa da categoria E. Mas se esse seu automóvel está acoplado a um trailer ou um reboque que tem capacidade a partir de 6.000 ou a mais de 8 pessoas, para dirigir esse automóvel, enquanto ele estiver acoplado ao trailer, tem que ter a categoria E. O detalhe é que se o veículo estiver acoplado a 2 unidades, aí, independente do peso, tem que ter a categoria E. Tá? É o que fala aqui o artigo 143, no seu parágrafo 3º. Aplica-se o disposto do inciso 5 ao condutor da combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada. Então, independente da capacidade de tração ou do peso bruto total. Se você está no seu automóvel e você tem 2 reboques acoplados ao seu veículo, ao fundo, tá? Como se fosse um bitrem, como se fosse um trenzinho, aí você tem que ter categoria E para dirigir esse automóvel. Então, independe do peso. O que é necessário para eu poder me habilitar na categoria E? Bom, também ser maior de 21 anos, estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria C ou na categoria D, 1 ano de C ou 1 ano de D, não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. E também comprovar resultado negativo em exame toxicológico. Ainda na resolução 789 de 2020, ele fala de cursos especializados para condutores de veículos. Existem alguns tipos de veículos que, para eu poder conduzir,
vai ser necessário eu fazer um curso especial, né, que é o chamado curso de 50 horas. Quais são eles? Nós temos os chamados cursos para produtos perigosos, transporte de produtos perigosos, transporte coletivo de passageiro, transporte de escolares, condutores de veículos de emergência e veículos de transporte de cargas indivisíveis. Para eu poder conduzir veículos que transportam produtos perigosos, eu tenho que ser maior de 21 anos, tenho que estar habilitado na categoria B, C, D ou E, ou seja, a categoria A não se inclui aqui, não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, pena decorrente de crime de trânsito, bem como estar impedido judicialmente de exercer meus direitos. Aí eu vou poder conduzir esses veículos. Aí eu faço o curso, né, de 50 horas para eu poder conduzir carga perigosa. Para o transporte coletivo de passageiro, também tem que ser maior de 21 anos, estar habilitado no mínimo na categoria D, tem que estar habilitado pelo menos na categoria D, e também não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação, né, cometido crime de trânsito. Para o transporte de escolares, também, requisitos de matrícula é ser maior de 21 anos, está habilitado também no mínimo na categoria D e também não está cumprindo pena de suspensão ou cassação da habilitação. Para veículos de emergência, também tem que ser maior de 21 anos, está habilitado, pelo menos, tem que estar habilitado na categoria A, B, C, D ou E e não está cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir. E para transporte de cargas indivisíveis, também ser maior de 21 anos, está habilitado no mínimo na categoria C e também não ter a carteira suspensa ou cassada. Nós ficamos por aqui. Até a próxima.